Olá pessoa, bem-vinda! Eu sou a Alana Moraes, sou artista visual têxtil e criei esse canal para dividir com vocês os meus conhecimentos acerca da técnica da fiber embalagem. Se esse é um assunto que te interessa, eu vou deixar um link aqui onde eu te mostro os produtos que você consegue fazer usando essa técnica. Dá uma espiada lá. Bom, hoje eu trouxe para vocês o seguinte: as minhas alunas e algumas pessoas que eu interajo em outras redes sociais às vezes ficam com dúvidas sobre o acabamento do cocar, que é ali quando termina o trabalho em fiber e começa a franja. E a dúvida é sempre assim: deixa só com a fiber, coloca alguma coisa a mais, enfim. E, bom, em alguns cocares que eu faço um acabamento diferenciado. E daí eu preparei uma aula bem bacana para as meninas do curso e retirei algumas coisas que eu acho importante, assim, que eu acho relevante, para trazer aqui para vocês, tá? São 2 ou 3 formas de acabamento que eu acho mais interessante para vocês estarem aí aplicando no trabalho de vocês, tá bom? Então, bora para a mesa? Bom, num acabamento de uma peça como essa, além da gente trabalhar bem a embalagem de fibras aqui na estrutura, a gente precisa ter uma atenção bem bacana aqui no acabamento, onde termina a embalagem de fibras e começa a franja. Isso em várias circunstâncias, né? No caso aqui de um cocar. Bom, algumas sugestões que eu trago para vocês é trabalhar, por exemplo, uma franja de outra cor aqui, uma cor que componha, né, todo o teu trabalho, para dar uma alegrada na franja, tá? Essa é uma possibilidade. A outra é trabalhar com pêndulos. Eu gosto muito de deixar pêndulos na minha franja. Esses daqui foram feitos de cerâmica, até eu que moldei. Mas dá para fazer de papel machê, dá para fazer de contas de madeira, com uma bolachinha de madeira. Enfim, a criatividade aí de vocês é infinita e, na minha opinião, valoriza muito uma peça, um pêndulo bem trabalhado e que dialoga com as outras cores, tá? Bom, aí o que a gente vai fazer? Como eu vou trabalhar com essas duas... como eu vou trabalhar com mais esses 2 elementos na minha peça, eu vou colocá-los aqui agora, antes de fazer o acabamento aqui, que vai finalizar a minha peça. E eu coloco eles da seguinte forma: eu ponho esse fio para trás e amarro. São inúmeras as possibilidades de acabamento aqui agora. A primeira delas é, com o mesmo cordão que eu fiz essa fiber aqui, ó, esse trabalho aqui, eu fiz trancinha em crochê com ele, certo? E agora eu vou embalar aqui. É interessante a gente observar como que visualmente, apesar de ser a mesma linha, ela dá uma sensação diferente, tá? Então dá pra gente trabalhar o que a gente tem de várias formas. Daí, uma outra forma de dar acabamento é com tecido, tá? Nesse caso, eu tenho que usar necessariamente um tecido no tom do meu trabalho, porque se aqui eu coloco um tecido cru, vai dar um destaque muito gritante. Observe a diferença, né? Então eu tenho que pegar e colocar, eu tenho que escolher necessariamente um tecido num tom parecido. E aí tem 2 formas de eu arrematar, ou com cola quente ou costurando aqui atrás, tá?
Aqui eu vou colocar com cola quente, porque a gente tá só fazendo a aula, né? Mas o ideal é que vocês costurem direitinho, que fica um acabamento melhor. Percebeu que eu não coloquei a cola quente nem na peça, né? Porque eu vou retirar depois, mas é isso. Posso ajustar mais o tecido, posso deixar dessa forma. E aí o acabamento com o tecido fica desta forma aqui. Quando vocês estiverem ajustando, se for com a cola ou se for costurando atrás, lembra sempre de ajustar, não deixa frouxo não, porque daí dá um formato bem bacana. Bom, eu tenho aqui desses cordões, né, encerado, número 2, a da Danitex também. Tenho esse marrom e tenho esse laranja. E eu acho que fica bem bacana a gente fazer um X aqui em cima de cada um. Vamos só escolher a cor aqui. Acho que o marrom, né, dá uma fechada. E aí, da mesma forma, tá? Colocou aqui. Você cola atrás. Corta 2. Corta no meio. Pra gente fazer um X aqui. Tá cheio de pluminha. Então dá uma alegrada, né, no trabalho. Vamos colocar aqui também. Então esse é o resultado com tecido e os cordões, né? Dá um vivo bonito a peça, né? E mais uma vez a gente mostra o que é com acabamento, uma parte, e o que é sem um bom acabamento. Eu quero até que vocês se atentem aqui para as franjas, né? Que a gente cortou, aqui não cortei da forma certa e aqui eu cortei da forma certa, que eu vou ensinar para vocês também. Então é isso, o acabamento com tecido, a gente consegue esse resultado.